Galera, convite hoje, vamos entender um pouco sobre balanceamento de equação, mas antes de balanceamento de equação, vamos entender uma equação e o que são aqueles números. Se você não domina isso, você vai ter dificuldade em estequiometria, soluções, termoquímica, eletroquímica, que são matérias que precisam que você domine muito bem o que é uma equação. E às vezes a gente passa direto por isso daqui, não dá o devido valor e lá na frente acaba achando que matérias que não são tão difíceis são monstros, coisas complicadas. E não é você que vai cometer essa besteira, porque vai assistir essa aula do começo ao fim, entra com um sorriso, vai sair com um sorriso maior ainda, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Já empurra o teu dedo no like, compartilha, curte, mas vamos logo, bora, bora, bora! A primeira pergunta que eu quero que vocês parem e pensem comigo é: o que é uma equação química? Quando você vê isso aqui, ó. O que é uma equação química? Equação química nada mais é do que uma representação gráfica de qualquer processo que envolva elementos químicos. Então, se houver um processo envolvendo elementos químicos, aquele processo é representado por uma equação química. Normalmente essa equação ela traz os elementos, muitas vezes ela traz os estados físicos, por exemplo, carbono sólido, oxigênio gasoso e CO2 gasoso. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter muito na cabeça, é que isso representa um processo que envolve elementos químicos. Depois, segunda coisa, essa para mim é mais séria, porque eu já vi muita gente boa, mas boa mesmo, errando, porque não sabe isso daqui, para e pensa assim: índice e coeficiente. Você realmente tem certeza do que é cada um deles? O índice é esse número aqui, ó. E o coeficiente é esse número. Vocês estão vendo que um vem antes e um vem depois. Eu vou dizer para vocês que o coeficiente, que é esse 2 que está aqui, o coeficiente, ele indica o número de espécies químicas. Pronto. É o número de espécies químicas que eu tenho. E o índice, que é esse númerozinho menor, o índice, indica o número de átomos na espécie. Bom, o que é uma espécie química? Uma espécie química ela pode ser um átomo, pode ser uma molécula. Michel, o que é molécula? É um conjunto de átomos unidos por ligação covalente. Me escutem. Pode ser íon, pode ser composto iônico, que é quando a ligação é iônica, e pode ser composto metálico, que é quando a ligação é metálica. Então, se for um conjunto de átomos unidos por ligação covalente, é uma molécula. Se for um conjunto de átomos unidos por uma ligação iônica, composto iônico. Ligação metálica, composto metálico. Se for só o íon, íon. Se for só o átomo, átomo. Então a gente já sabe o que são espécies químicas. Então, o que é que representa esse 2H? Que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. É muito diferente de eu escrever H2. H2 eu só tenho um, mas um quê? Molécula do gás hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele não existe sozinho na natureza. Eu tenho o gás hidrogênio, que é o H2, porque a maioria dos elementos encontra-se ligada para ficar estável, né? Então é muito diferente quando você fala 2H ou H2. A gente pensa às vezes que não tem nada a ver, que a ordem dos fatores não altera, altera tudo. 2H é H mais H, quer dizer que os hidrogênios estão separados. H2 quer dizer que é H ligado com H. Esses hidrogênios estão juntos, formando uma molécula. Então eu quero que a gente prossiga em cima dessa ideia e que vocês olhem para cá. Como é que devem ser lidas essas representações aqui? Primeiro, aqui é um coeficiente. Então eu tenho duas da coisa que vem a seguir. O que é a coisa que vem a seguir? É uma espécie. Então eu posso dizer que eu tenho duas espécies,
Que espécie é essa? A água. O que é a água? Uma molécula. Então eu posso dizer que eu tenho duas moléculas. Dentro de uma água, olha o índice. Esse índice ele me fala que dentro dessa espécie eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, ó, em uma espécie, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, se eu tenho duas águas e cada água tem 2 hidrogênios e um oxigênio, ao todo eu tenho 6 átomos. São duas moléculas de água e dentro dessas duas moléculas eu tenho 6 átomos. Vamos bem devagar que daqui a pouco vocês vão sentir a importância disso. Olha só, o que é que esse 2 significa? Que eu tenho 2 da coisa que vem pela frente. Eu tenho 2 vezes a espécie que vem pela frente. E essa espécie que vem pela frente é formada por um metal e por ametais. Entre o S e o O, eu tenho ligação covalente, porque são ametais. Agora, entre o Na, que é o metal, e os ametais, eu tenho ligação iônica. Vai dizer, Michel, e aí? Gente, se eu tiver 1.500.000 ligações covalentes e uma iônica, o composto é iônico. Então, o que é isso? Aqui eu tenho 2 espécies. O que é essa espécie? Essa espécie é um composto iônico. Então, tenho 2 compostos iônicos. Dentro desses compostos aí, são quantos átomos? O índice é para me dizer quanto eu tenho dentro de cada um. Ó, eu tenho 2 sódios, eu tenho um enxofre e eu tenho 4 oxigênio. Eu acho que agora já ficou fácil, né? O coeficiente é para dizer quantas espécies e o índice é para me dizer quanto é que eu tenho de cada átomo dentro de uma espécie só. Agora, cuidado quando tiver parêntese, é a última preocupação que eu tenho aqui. O que é esse 2? Quer dizer que eu tenho 2 dessa espécie. Essa espécie, ela tem quantos alumínios? 2. Então, são quantos alumínios ao todo? 4. 4 alumínios. Essa espécie, dentro do colchete, ela tem quantos enxofres? 3. Mas são quantas espécies dessas? 2. Se são 2 espécies dessas, eu posso dizer que eu tenho 6 enxofres. E oxigênios? 3 vezes 4, 12, só em uma. Vezes 2, eu tenho 24 oxigênios. Mas normalmente, quando eu trato uma substância dessa, eu trato como íon. Gente, o alumínio, ele tem NOx mais 3. 2 vezes 3 dá 6. Para que essa soma dê zero, esse SO4, ele é menos 2. E a gente já viu lá na parte de ácidos importantes que o SO4, ele vem do H2SO4. E que o H2SO4, quando perde os 2 hidrogênios, vira SO4 2-, SO4 2-. Então eu posso dizer que dentro dessa espécie eu tenho 2 Al3+, 2 íons alumínio, mais 3 SO4 2-. 3 vezes essa espécie aqui, que é o SO4 2-, ó. E a gente tem ao todo 2 espécies dessas. Então eu vou ter 4 Al3+, e 2 vezes 3, eu vou ter 6 SO4 2-. A gente poderia agora sair brincando com isso daqui. Se eu chegasse para vocês, antes de eu passar para a próxima coisa, vamos fazer 2 desafios. Eu dissesse para vocês que a representação é essa, ó, 3C2H6O. E eu dissesse, galera, quantas espécies eu tenho? Eu tenho 3 dessa espécie aqui, que é uma mesma espécie. Eu tenho 3 vezes ela. É como se fosse ela, mais ela, mais ela. Isso daqui só tem substâncias que fazem, só tem elementos que fazem ligação covalente. Quantos átomos de carbono? Ó, 3 vezes 2, 6 carbonos. 3 vezes 6, 18 hidrogênios. 3 vezes 1,
3 oxigênios. Isso daqui é o total de átomos. Se a gente somasse, daria 24, 24 mais 3, 27 átomos. Então eu tenho 3 moléculas e 27 átomos. Essa é uma serenidade que a gente vai ganhando. Se você pega essa outra situação aqui, CaNO3, 2. Aí o cara pergunta, o que é que eu tenho aqui? Se eu disser que eu tenho 4 dessa substância, 4 vezes essa espécie. Então, 4 vezes essa espécie. Essa espécie ela é iônica, porque o cálcio ele é metal, nitrogênio e oxigênio são ametais. Então, essa espécie é iônica. Eu vou ter que separar os íons, o metal do resto. Como é que eu vou fazer? Poxa, o cálcio é da família 2, então o NOx dele é mais 2. Se ele é mais 2, para dar 0, o NO3 que está aqui ele é menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, quando eu separo essa espécie, eu posso dizer que eu tenho 4 Ca2+, mais eu tenho 2 vezes isso que está entre parênteses, 2 NO3-. Ou eu posso dizer que eu tenho 4 íons cálcio e eu tenho 8 íons nitrato. Pronto. Então a gente já sabe o que é que significa índice e coeficiente. Coeficiente é quantas espécies eu tenho. E índice é quantos átomos eu tenho dentro daquela espécie. Quantas vezes eu tenho uma substância e quantos átomos tem dentro dela. Tô tranquilo, tô tranquilo. Vamos para a próxima. Balanceamento. Qual é o sentido de você balancear uma equação? O grande sentido de você balancear uma equação é a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, Lavoisier é conhecido como o pai da química moderna, trata sobre a conservação das massas. Olhe como agora tem entendido é importante. Conservação das massas. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso quer dizer o quê? Que eu posso juntar elementos, eu posso separar elementos, mas eu não posso perder elementos nem criar elementos. Se eu não posso perder nem criar, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Os átomos no reagente tem que ser igual aos átomos no produto. Esse é o princípio do balanceamento. Me preocupa às vezes a pessoa saber balancear e não saber o que é que está fazendo. O que ela está fazendo é igualando o número de átomos de um lado tem que ser igual ao número de átomos do outro por causa da lei de Lavoisier, que ela diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, isso, gente, quando a gente fala de Enem, balanceamento é por tentativa. E normalmente, me escutem, a equação vem balanceada. Quando não vem, é um balanceamento simples, que você deve começar sempre por quem não é oxigênio e hidrogênio. Comece pelos outros. Por exemplo, aqui, se eu começasse pelo nitrogênio, eu ia pôr um aqui, dariam 2. Para ter 2 nitrogênios aqui eu tenho 2. 6 hidrogênios para ter 6, aqui eu tenho 3. Agora eu quero que você pare e me diga uma coisa. O que é o coeficiente? É quanto eu tenho de cada espécie. Por exemplo, aqui eu tenho uma espécie, aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 3, desculpe. Então são 4 moléculas. E aqui eu só tenho 2. 2 moléculas. Se o cara dissesse assim, o número de moléculas se conserva, falso. Não é o número de moléculas, porque eu posso juntar os átomos todos numa molécula só. O que se conserva é o número de átomos. O que se conserva é a massa. Se eu calculasse a massa, o nitrogênio pesa 14. 2 vezes 14 daria 28. O hidrogênio pesa 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. A amônia, ó, 14. Mais 3 dá 17. 2 vezes 17 dá 34. Podem ver que 28 mais 6 igual a 34. Então, ouvido atento. A quantidade de espécies pode ser diferente, porque eu posso juntar os átomos do jeito que eu quiser. Eu posso ter todos separados, depois todos unidos. Então, eu vou ter várias espécies, no final só tem uma. Então, os coeficientes, eles podem ser diferentes. O que não pode ser diferente é o total de átomos. A quantidade de átomos de um lado tem que ser igual ao número de átomos do outro. Vamos para essa, ó. Zn mais HCl. Isso aqui, H2 mais ZnCl2. Era para estar subscrito, ficaria melhor. H2
mais ZnCl2. O que é que eu disse? Comece por quem não é oxigênio ou hidrogênio. Se aqui tem um zinco, aqui tem um zinco. Se aqui tem 2 cloros, para eu ter 2 cloros aqui, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Está balanceado. Vamos olhar quantas espécies tem de cada lado. Aqui eu tenho 3, ó. A soma dos coeficientes dá 3. E aqui eu tenho apenas 2. O que é que está provando mais uma vez? Que os coeficientes não precisam ser iguais. O que precisa ser igual é o número de átomos. Agora vamos ao número de átomos. Um zinco mais 2 hidrogênios e 2 cloros, eu tenho 5 átomos. Quando eu olho para o lado de cá, 2 cloros mais um zinco, bem aqui, ó, 2 cloros mais um zinco, 3 mais 2, 5 átomos. Então o número de átomos é igual. Essa você não erra mais. Se o cara disser conserva molécula, falso. Conserva volume, falso. O que é que se conserva? Átomos e massa. Porque se não mudar os átomos, não muda a massa total. Mas a quantidade de moléculas, a quantidade de substâncias pode mudar. Eu posso ter muitas substâncias, no final ter só uma. Então isso daqui, ó, guardou, né? Muito bem. A LOH3 mais H2SO4? Bom, existe uma maneira de balancear isso daqui bem rápido, inclusive está faltando aqui uma espécie, que é você olhar e lembrar que isso é uma reação ácido mais base. Nas reações ácido mais base, o número de hidrogênios tem que ser igual ao número de hidroxilas. Se vocês estão vendo 2 hidrogênios e 3 hidroxilas, para igualar 2, que daria 6, e 3, que daria 6. 6 hidrogênios e 6 hidroxilas. Hidrogênio com hidroxila, água. 6 hidrogênios, 6 hidroxilas, 6 águas. E aí você percebe 2 alumínios, 3 sulfatos, 3 sulfatos. Quantas espécies eu tenho do lado esquerdo? 2 mais 3, 5. São 2 AlOH3 e 3 H2SO4. E do lado direito, 1 mais 6, 7. Então vejam que a soma dos coeficientes, ela não tem que dar igual. A quantidade de espécies não tem que dar igual. O que tem que dar igual é a massa ou o número de átomos. Isso é super importante. Vocês tendo colocado isso na cabeça, eu já estou super feliz. Mas vamos aqui para uma coisa que para eletroquímica e termoquímica é fundamental. Reagentes e produtos. Aonde é que acontece uma reação? Eu tenho uma frase célebre que diz assim: toda reação acontece do lado do reagente. Porque se o reagente ele pega alguma coisa, ele se transforma em produto. Agora, se o produto pegar qualquer coisa, ele deixa de ser produto para transformar-se em um reagente. Aí você vai dizer, Michel, não entendi, foi porra nenhuma, calma. Olha só, se eu dissesse assim, a espécie ganhou um elétron. Se alguém ganhar um elétron dentro de uma equação, tem que ser o reagente. Porque se o produto ganhar um elétron, ele deixa de ser o produto para ser outra coisa. Ele transforma-se em reagente. Então quem ganha ou perde qualquer coisa numa reação é o reagente. Ele diz aqui, ó, onde ocorre a reação, tá aqui. Onde ocorre a reação? A reação sempre acontece do lado dos reagentes. Sempre. Sempre acontece do lado dos reagentes. É do lado dos reagentes que a reação acontece. Beleza, tranquilo. Então, se eu dissesse assim, antes de vir para essa, se eu dissesse Al3+, mais 3 elétrons, transformando-se em Al. O que é que essa equação está mostrando? Que o íon alumínio ganha 3 elétrons para se transformar em Al. Então quem está ganhando é um reagente. Então está do lado certo, está do lado coerente. Realmente eu posso ler dessa forma. O Al ganha 3 elétrons. Isso daqui, se ele ganha elétrons, é uma redução. Bom, agora se você pegasse isso aqui, ó, Zn, dando Zn2+, mais 2 elétrons. Vamos ler comigo. Eu digo assim, o Zn produz o Zn2+, que vai ganhar 2 elétrons. Bom, o Zn2+ é um produto, está do lado direito. Se ele ganhar 2 elétrons, ele deixa de ser esse produto. Então, essa reação ela não pode ser lida dessa forma. Escrita ela pode, mas lida, o elétron teria que estar do lado dos
reagentes. Eu teria que ler assim, ó. Se eu jogasse o elétron pro lado de cá, Zn menos 2 elétrons, transformando-se em Zn2+. Olha como você lê fácil agora. O Zn perde 2 elétrons e vira Zn2+. Então, quem ganha ou perde alguma coisa numa reação é sempre o reagente. Se perguntarem quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, tem que ser o reagente. Porque agente oxidante sofre redução, ganha elétron, então tem que estar no reagente. Se ele colocar algum produto, você já pode descartar. Produto não pode ser agente oxidante, não pode ser agente redutor, não pode ganhar nem perder nada. Tudo que acontece numa reação é sempre do lado do reagente. E vocês vão me ouvir implorando e gritando, sempre do lado do reagente. Querem ver uma outra coisa muito legal? A gente volta já para essa equação que eu montei aí. Eu digo assim, A mais calor dando B. Vamos ler. A ganha calor. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque é um reagente. E produz o B. Se ele está ganhando calor para produzir o B, o processo é endo. Então, toda vida que tiver uma substância ganhando calor, é endo. Agora, se tivesse escrito assim, ó, X se transforma em Y mais calor. Vamos ler. Faz sentido, vejam se já pegaram a ideia, faz sentido ler X se transforma em Y e o Y ganha calor? Não. Porque se o Y ganhar calor, ele deixa de ser o Y para virar outra coisa. Então esse calor tem que ser lido do lado do reagente. Ele pode estar escrito do lado do produto. Eles escrevem para botar sempre número positivo, ou então para tentar enganar a gente, mas tem que ser lido do lado do reagente. Era para ter sido lido assim, ó, X menos calor dando Y. Agora vamos ler. X perde calor e transforma em Y. Se ele perde, esse processo ele é exo. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Endo, exo, resolvido. Mais uma coisa, vocês veem como tem tudo a ver com a termoquímica, com a eletroquímica. Eletroquímica é a aula de amanhã, tá? Amanhã a gente começa a parte de pilhas. A gente vai ver pilha 1, pilha 2, pilha 3. Tem que saber isso aqui. Tem que saber de que lado colocar os elétrons, como ler. Se você pegasse uma equação dessa forma aqui, ó. X2 menos 2 elétrons mais calor dando Y. Pronto. Ele dissesse simplesmente que é o Y, ele não definiu quem era o Y. Vamos olhar o que significa essa reação? Primeiro tu olha que quem está perdendo é o reagente, quem está ganhando é o reagente. Está do lado do reagente, está do lado bom. Estou perdendo elétron é uma oxidação. Estou ganhando calor, o processo é endo. Começou a ficar fácil, né? Se o cara quisesse complicar você, ele dissesse que eu tenho o X, ele se transforma no Z, esse Z aqui, ó, menos 2 elétrons, menos calor. Como é que eu classifico essa reação? Primeiro, quem é que está perdendo ou ganhando alguma coisa? Tu olha, produto. Então a leitura não pode ser feita do lado do produto. A leitura vai para o lado do reagente. Joga para o lado de cá. Se eu jogar para o lado de cá, ficaria X mais 2 elétrons mais calor, transformando-se em Z. Se eu estou ganhando 2 elétrons, é redução. Se eu estou ganhando calor, o processo é endo. Então sempre, gente, que tiver elétron ou calor escrito do lado do produto, você não precisa nem passar, mas você mentalmente pensa do outro lado. Porque quem ganha ou perde, grita comigo. Quem ganha ou perde alguma coisa numa reação é sempre, sempre, sempre o reagente. Agora vamos voltar para aquela equação que estava balanceada. E aí eu vou falar de um papo sério que mata muita gente em estequiometria. Gente, os coeficientes a gente já viu que servem para me dizer quantas espécies eu tenho. Por exemplo, eu tenho 1 nitrogênio, 3 hidrogênios e 2 amônias. Beleza. Agora tem gente que acha que esse coeficiente me diz a quantidade que eu tenho. Uma coisa importante, uma equação química é uma receita. Receita de bolo não me diz quanto eu tenho, me diz quanto eu preciso. Então a equação nunca é sobre quanto eu tenho, é sempre sobre quanto eu preciso ou quanto é que eu vou ter que usar. Por exemplo,
O que é que esse 1, esse 3, esse 2 me dizem? Que se, olha o se, o condicional, eu tiver 1 mol, eu preciso de 3 mols e aqui eu tenho 2. Ele não me disse que eu tenho 1, 3, 2. Ele me disse que se eu tivesse, eu precisaria e eu teria. Muita gente acha que é a quantidade que eu tenho e se perde nas questões de estequiometria. Então, equação química é a quantidade que eu preciso. Aí eu digo assim, eu posso ter 4 mols aqui? Aí você pode. Eu posso ter 24 mols aqui? Pode. Eu posso ter quanto aqui? Aí você vai pensar, poxa, peraí. A quantidade que eu tenho é uma coisa, a quantidade que eu preciso é outra. Se eu tenho 4, quanto é que eu preciso aqui? Se 1 precisa de 3, que é o triplo, 4 precisaria do triplo, eu só precisaria de 12. Então essa substância ela está em excesso. Quer dizer o quê? Eu posso ter 24, mas vai sobrar 12. Porque a equação ela não me diz quanto eu tenho, ela me diz quanto eu preciso. E aí o sorriso voltou para o rosto de vocês. E quanto é que eu produziria bem aqui? Bom, se 1 produz 2, que é o dobro, 4 vai me dar o dobro, que seriam 8 mols. Aí você já aprendeu aqui de forma bem rápida excesso ilimitante. Mas eu ainda vou falar disso que eu vou dar aula de estequiometria, tá? Mas era só para você guardar. Guarda aí a informação da aula de hoje. A equação, ela não me diz quanto eu tenho, ela me diz quanto eu preciso. Tudo que acontece, acontece do lado dos reagentes. Você sai daqui lendo uma equação, você sai daqui com informações de eletroquímica, estequiometria, termoquímica, soluções, você sai muito mais completo. Vamos olhar a última coisa que eu queria nessa aula. Olhem para esse gráfico. Eu pergunto aqui, qual equação representa o processo do gráfico? Durante uma reação, gente, se o cara disser reação, ele está dizendo que está reagindo. Se ele disser equação, é o que eu preciso, mas se ele disser reagiu, é outra coisa. Aqui ele diz que eu tenho uma reação. Durante uma reação, o reagente vai diminuindo, porque eu vou gastando, e o produto vai aumentando. Sempre o reagente diminui e o produto aumenta. Então eu procuro aqui, ó, quem é que está diminuindo aqui? Só a letra B. Se está diminuindo só a letra B, o B é o reagente. Quem é que está aumentando aqui? O A e o C. O A e o C. Então a equação é essa? Não sei. Porque eu tenho que saber os coeficientes. E os coeficientes eles servem para me dizer o quê? É quanto eu tenho ou quanto eu preciso? Aí você grita, quanto eu preciso. Tem gente que vai querer olhar para cá, ó, 12. Isso é quanto eu tenho. Quanto é que eu precisei? Se eu tinha 12 e fui parar em 6, eu precisei de 6. Então eu precisei de 6. Quanto é que eu tinha do A? Nada. Quanto é que foi produzido? 8. Eu precisei de 6 para produzir 8. E quanto é que eu tinha do C? Nada. Quanto é que foi produzido? 4. Eu precisei de 6 para produzir 8 e 4. Ó, 8 e 4. Só que esses valores são divisíveis por 2. Então, se eu tivesse 3, aqui eu produziria 4 e aqui eu produziria 2. Essa é a equação. Então, lembrem, a equação não é sobre quanto eu tenho, é sobre quanto eu preciso. Aí você olha, quanto é que gastou, quanto é que eu precisei, quanto é que foi formado. É para isso que serve aquela receita. Quando eu tenho uma receita, eu não sei quanto é que tem na minha despensa para eu fazer um bolo. Mas na hora que eu olhar quanto é que eu tenho, eu descubro quantos bolos eu sou capaz de fazer. E sabendo quantos bolos eu fiz, eu descubro quanto é que eu usei de produtos. Uma coisa leva a outra. E a tranquilidade leva a gente a fazer uma prova maravilhosa. Amanhã não percam. Eletroquímica na veia, tá? 3 aulas seguidas, pilha 1, 2 e 3. E depois a gente começa a estequiometria. Tamo junto!